Migração ilegal e Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. O que essa relação tem a ver com o seu vestibular? Então assista até o final porque eu tenho certeza que você vai utilizar essa informação. Vamos lá então? Bom, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. Fala aí, Geoatueiro e Geoatueira, tudo bem com você? Então vamos lá. Bom, primeira questão que você precisa pensar é, quando nós estamos falando de migração ilegal, nós temos que pensar o que é migração. Então vamos lá então para a aula de demografia. Bom, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar o que é uma migração e o que é movimento populacional. Qual é a diferença disso? Vamos lá. Então, movimento populacional é aquele movimento que nós temos de ida e volta e tem uma data definida, assim como o turismo, por exemplo. Como assim, Arnaldo? Então o turismo é aquele que eu vou dar só um passeio e tudo mais? Não necessariamente. Existe o turismo de negócio, turismo cultural, turismo educacional e também o de lazer, claro. Bom, agora que você já sabe sobre esse conceito, então vamos para o que é movimento pendular. O movimento pendular está dentro de movimento populacional. Possivelmente você realiza esse movimento diariamente. Esse movimento pendular, como eu havia falado agora, é um movimento diário onde uma pessoa sai de um município e vai para outro. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai trabalhar e ela cruza de um município a outro, ou então ela vai estudar em um outro lugar onde não seja sua cidade, então ela está realizando o movimento pendular. É um movimento de pêndulo, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Ou seja, vai e volta todo dia, tá bom? Então, esse é o movimento pendular. Agora nós vamos para a transumância. O que é a transumância? A transumância é um movimento em que não é diário, mas sim sazonal, ou seja, climático. Como assim é um movimento climático, Arnaldo? Por exemplo, do Boia Fria, onde ele vai coletar a cana-de-açúcar em um momento do ano e depois ele vem aqui para o sudeste brasileiro, por exemplo, para São Paulo, coletar a cana em outra estação do ano, já que chove em períodos diferentes. Olha que interessante, você sabia disso? E olha só, quando nós estamos falando de imigração, agora sim, hein, eu vou entrar em migração. Quando nós estamos falando de imigração e emigração, esses movimentos migratórios é aquele movimento em que uma pessoa vai para um outro país ou vai para algum outro lugar, só que não tem data prevista de retorno. No caso do sazonal e do movimento pendular, eles sabem quando que vão e voltam. Pode não ser no mesmo dia, mas uma hora eles voltam. Agora, assim como no turismo, né? Então você vai com uma data prevista de volta. Agora, quando você vai trabalhar, só que você não sabe quando vai voltar, mesmo que você tenha a ideia de voltar, só que como você não se planejou para isso, então nós vamos chamar de migração. Então essa é a diferença de movimento populacional e migração. Além disso, nós vamos ter o quê? A imigração. Imigração é quando nós olhamos na perspectiva de quem está entrando. Agora, quando nós estamos falando de um emigrante, nós estamos falando que essa pessoa está saindo do determinado país. Tudo bem? Gostou dessas informações? Então já não esquece de curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal para mais informações. E vai lá no Instagram, no Facebook também, siga aí o Geoatual, que lá todo dia tem story falando sobre as atualidades e mais postagens. Tranquilo? Vamos lá. Então, quando eu estou falando sobre a imigração ilegal, bom, se ela é ilegal, ela vem de legalidade, de lei, né? Não é no sentido pejorativo de legal, mas sim de legalidade de lei. Então, quando nós estamos falando esse recorte, nós precisamos pensar, opa, peraí, então agora que eu tenho essa imigração legal, por que as pessoas elas preferem sair de um lugar e ir para outro? Principalmente para melhorar a sua condição de vida, e não é melhorar a sua condição de vida de, vou ficar ainda mais rico. Não, mas sim a pessoa, principalmente que sai da América Latina e vai para os Estados Unidos, ou sai da África e tenta ir para a Ásia e depois para a Europa, essas pessoas, elas buscam, olha só, essas pessoas elas buscam um meio de sobrevivência. Porque no país de origem delas, no país onde elas estão saindo, tem uma desigualdade social muito grande, onde elas não têm mau dinheiro para se sustentar ou sustentar sua família. Pensa você agora, se você está morrendo de fome, você vai ficar num lugar que você sabe que você não vai melhorar de condição de vida? Não. Então o que você vai fazer? Você vai tentar ir atrás de uma melhora de vida, até mesmo para você e para sua família, claro. Então
Por isso essa imigração ilegal. Mas por que ele é ilegal, Arnaldo? Bom, os países desenvolvidos eles vão fechar principalmente as suas fronteiras para vários outros países e principalmente para nações mais pobres. Só que o que essa população ela vai fazer nesses países mais ricos? Principalmente trabalhar com mão de obra braçal. Por quê? Porque já que elas não têm uma educação para competir com o mercado local e principalmente é mais difícil de arrumar emprego no seu país, elas vão como mão de obra braçal. Até mesmo quem já tem um curso superior, elas vão para mão de obra braçal. Por quê? Porque essa população vai ter um salário melhor do que do país de origem, só que nesse país de chegada, nesse país mais desenvolvido, o seu salário ainda é muito mais baixo do que a média da população local. Só que por que essa população ainda faz isso? Porque ela tem um mínimo de dignidade, até mesmo de sobrevivência, e consegue ter um dinheiro até mesmo para enviar para sua família no país de origem. Porque muitas dessas pessoas, elas vão sozinhas, inclusive, e elas enviam remessas. O que são remessas? São dinheiro, né? Então é uma remessa de dinheiro que envia para sua família desse país de origem. Você sabia disso? Muito interessante, então, de nós vermos como que se dá esse fluxo de dinheiro. Então, quando sai um dinheiro de um país desenvolvido e vai para um país pobre, um desses motivos, uma dessas situações é o dinheiro que vem da remessa. Inclusive é por isso que muitos países desenvolvidos eles não querem dar dinheiro e principalmente distribuir melhor as rendas. Por quê? Porque eles falam, não, você não pode querer mais dinheiro, por quê? Porque você já tem muitos dos seus habitantes vivendo aqui no meu país e morando e trabalhando aqui e mandam dinheiro aí pra fora. Então é por isso que eu, país desenvolvido, eu não vou enviar dinheiro a mais pra você. Só que veja só, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas acabam morrendo no meio desse caminho. Por quê? Porque, bom, primeiro que nós vamos pensar nesse trajeto que as pessoas fazem. Bom, nós já entendemos então mais ou menos o que acontece, o que motiva essa pessoa a sair. Agora nós vamos ver esse intermediário. Quando uma pessoa ela está saindo, ela está se mobilizando para chegar no seu destino, que é um país desenvolvido, ela vai tentar todos os meios possíveis. Se os meios legais não permitem porque tem uma barreira, mas se os países desenvolvidos eles têm capacidade e principalmente eles precisam dessa mão de obra braçal, por que eles dificultam? Por simples preconceito e xenofobia. E lógico, né, eles não vão querer abrir as portas porque aí senão vem toda a população dos países pobres e aí, querendo ou não, eles perdem o status e aí vai roubar, querendo ou não, o emprego das pessoas locais, o que não é muito verdade. Mas enfim, vamos lá, seguindo. Bom, quando nós estamos falando então sobre esse movimento da população, então eles vão para um meio ilegal. Só que o que acontece? Esse meio ilegal são várias pessoas que acabam enganando as outras. Então, essa pessoa que vai falar, não, olha só, eu vou te deixar num lugar super seguro, o trajeto super seguro, já fiz várias vezes. O que acaba acontecendo? As embarcações, elas têm uma infraestrutura muito precária. A embarcação, ela não tem, primeiro, um registro legal, em segundo lugar, ela está furada. Além disso, dessa embarcação com risco de naufragar, nós temos também a população superaglomerada. Ou seja, nós vamos ter muitas pessoas dentro de uma embarcação que não suporta essa quantidade. Qual é a consequência disso? Naufrágio. Muitas mortes. Então você já viu aquela foto daquela criança que apareceu morta lá no litoral da Europa? Pois é, isso impactou muito, principalmente quando eu era vestibulando, inclusive lá atrás, há muitos anos e décadas e séculos atrás. Pois é, só que ainda hoje isso é muito recorrente, e principalmente lá na fronteira do México, por exemplo. Você sabia disso? No México, muitas famílias acabam pegam suas crianças e deixam as crianças no muro. Você sabia disso? Lá no muro dos Estados Unidos para tentar dar uma oportunidade para que essas crianças possam conquistar alguma coisa, ou melhor, não morrer de fome. Ou seja, conquistar a sobrevivência. Impactante isso, né? Pois é. Voltando um pouquinho sobre a questão desse movimento. Além dessa ilegalidade, principalmente dessa precarização, nós temos que lembrar o seguinte ponto. Quando nós estamos falando que a população ela é enganada em qual sentido? Que ela achou que era legal e não é? Não só isso. Mas sim, os caras que fazem esse transporte, os traficantes, né? Porque você faz um tráfico humano, então esses traficantes eles vão levar essa população, mas não para o destino que eles prometeram, mas sim para um outro. Deixa aquela população no meio do caminho e fala, bom, se você quiser que eu te leve desse caminho para o seu destino final, você vai ter que pagar mais um valor adicional. Além deles extorquirem, eles vão ter o quê? Vai ter violação, abuso sexual também. Vai ter muitos abusos e também a violência. Você vai ter cada vez mais as pessoas sendo jogadas à sorte.
passando de mão em mão, ou seja, passando de traficante para traficante até chegar na Europa. Isso se as pessoas chegam. Olha que triste esse cenário, não é mesmo? Então isso acontece tanto com as pessoas que saem da África como do México e da América Latina. E olha só, lembra da pergunta inicial? O que a Kamala Harris, então a vice-presidente dos Estados Unidos, tem a ver com isso? Então olha só, a Kamala Harris ela está fazendo uma reunião com vários presidentes daqui da América Latina, porque ela vai negociar para ver onde os Estados Unidos vai investir, porque ela vai descobrir o problema. Opa, peraí, então quais são os problemas que você, país, está enfrentando? Ah, é desigualdade social, ah, é falta de infraestrutura, então os Estados Unidos vai investir lá. Por quê? Porque assim, você investindo de infraestrutura e dando o suporte para a pessoa para que ela não passe fome, o que vai acabar acontecendo? As pessoas elas não vão ficar mais saindo tanto desses países pobres e indo para esses países ricos, que é no caso dos Estados Unidos. Então, ao invés de construir aquele muro, que é o muro do Trump, que é aquela ideia maluca, então a Kamala Harris está tomando uma posição muito mais inteligente, muito mais econômica, porque embora que pareça ser muito dinheiro investido nessas infraestruturas, por outro lado, ela vai gastar muito menos em segurança, em extraditação e além de outros fatores que, claro, né, você poupa vidas. E olha só, hein, esse movimento da população, as famílias deixando as crianças do outro lado do muro, isso tem aumentado cada vez mais e principalmente durante a crise da pandemia. Triste isso, né? É a realidade da desigualdade social. Então, muito obrigado para você que estava assistindo esse vídeo até aqui. Então não esquece de fortalecer aí para nós, curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos e suas amigas para também estarem inteirados desse conteúdo para o vestibular. E se inscreve no canal e comente aí quais outros temas que você quer ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua presença, até a próxima, tchau, tchau!